Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Cuidado com os falsos profetas. Essa foi a fala de Jesus aos seus discípulos e essa também é uma orientação que ele dá a cada um de nós nos dias de hoje, tendo em vista que também vivemos em um contexto social onde falsos profetas se apresentam e tentam nos ludibriar. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós clamamos a Tua presença em nosso meio para que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, nos abençoe com bênçãos e graças do céu, para que possamos ter sabedoria e discernimento diante da palavra que o Senhor coloca no nosso coração no dia de hoje. Que possamos, pela luz desse Espírito que nos santifica e consola, estarmos sempre atentos a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, da parte que vem do Senhor, para que assim possamos cumprir bem a Tua vontade. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos do céu, os quais se colocam em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Podem acompanhar comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está dando um grande alerta aos seus discípulos. No contexto em que eles estavam vivendo, era muito comum aparecer muitos profetas, ou melhor dizendo, se intitulando como tal, anunciando as coisas de Deus como se realmente enviados dele fossem. Porém, na verdade, eram grandes hipócritas. E Jesus combateu a hipocrisia daquele tempo com muita veemência, com muita contundência. Jesus estava sempre denunciando tudo aquilo que esses falsos profetas estavam tentando incutir na cabeça do povo, nos seus corações, como sendo verdadeiros, mas que na verdade não passavam de grandes falácias, de grandes mentiras. E Jesus vai orientar os seus discípulos a forma como eles fariam o devido discernimento diante da apresentação desses falsos profetas. Era necessário que eles observassem os frutos que estavam sendo produzidos. Se fossem frutos de amor,
se fossem frutos de caridade, frutos de pacificação, frutos de bondade, aí sim eles poderiam confirmar, ratificar que esses profetas vinham realmente da parte de Deus. Porém, se os frutos fossem frutos de divisão, fossem frutos de discórdia, fossem frutos de indiferença ou de ódio, esses profetas que estavam se apresentando, eles de fato não seriam verdadeiros profetas, seriam falsos. E essa orientação que Jesus faz aos seus discípulos, para que eles observassem os frutos produzidos por cada um daqueles que estavam se apresentando, também é uma orientação muito válida para os nossos dias de hoje. Porque vivemos, obviamente, todos nós sabemos, num mundo amplamente globalizado, onde nós temos, pelas tecnologias digitais, acesso a informações de forma muito rápida. Muitas pessoas chegam a nós, chegam aos nossos lares, através dos nossos computadores, dos nossos celulares, através da internet. Muitos se apresentam a nós como verdadeiros profetas de Deus, anunciando em teu nome, mas que no fundo, são tal qual eram aqueles antigos profetas que foram denunciados por Jesus. São grandes hipócritas. E é preciso que nós hoje, ainda mais talvez que naquele tempo, até porque a quantidade de informações que nós recebemos é imensamente maior do que naquele tempo, é uma quantidade de pessoas que chegam até nós de forma indiscriminada muito grande. E nós precisamos ter o devido cuidado, o devido discernimento para observar quais são os frutos que estas pessoas estão produzindo no mundo. Será que são frutos de bondade? Será que são frutos de generosidade, de pacificação? Ou será que são frutos de divisão, frutos que não levam as pessoas a evoluírem espiritualmente, mas muito pelo contrário, acabam que começam a nutrir no coração dessas pessoas sentimentos de raiva, de vaidade, de egoísmo, acabam que fomentando o ódio nas pessoas? E isso é muito importante nós observarmos. Basta nós olharmos à nossa volta que nós vamos ver uma série de pessoas que se intitulam como cristãos, mas que fomentam o ódio, que fomentam a divisão. Há muitas pessoas que se intitulam cristãos e que, por exemplo, são a favor do aborto, são a favor do armamento, de se pagar com a mesma moeda todo tipo de violência. É preciso que nós observemos o que essas pessoas estão gerando com as suas posições, com os seus posicionamentos. Será que elas estão gerando uma união fraterna? Ou será que elas estão gerando uma divisão? E a gente percebe isso até mesmo na nossa igreja. Nós vemos muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão fazendo críticas muito pesadas, por exemplo, sobre o Papa, sobre os bispos, sobre os sacerdotes. O que nós observamos é que aquele respeito que envolvia toda a Santa Igreja, ele está cada vez mais diminuto. E é preciso que nós observemos o comportar de todas estas pessoas para que nós não nos aderimos a ela. Porque senão daqui a pouco nós estamos comungando de todo este pensar, que é um pensar que não vai de encontro àquilo que Jesus sempre anuncia, o amor. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, não foi à toa que Jesus fez esse alerta aos discípulos. Havia naquele tempo um combate muito grande da parte de Jesus em relação à hipocrisia, em relação àqueles que anunciavam a palavra, que se apresentavam como enviados de Deus, mas que na sua vida prática, no seu cotidiano,
as suas práticas não eram coerentes com aquilo que ele professava. E, consequentemente, os frutos não poderiam ser bons. É claro que os frutos eram maus. E é por isso que nós precisamos observar isso hoje. Quais são os frutos que as pessoas que de repente nós paramos para ouvir estão produzindo? Será que de fato elas estão anunciando o amor de Deus? Será que elas estão denunciando as injustiças com prudência, com caridade, com amor, no intuito de conversão? É isso que nós precisamos observar. Nós vivemos num mundo onde há uma grande quantidade de pessoas, na sua grande maioria, pessoas que necessitam se converter, que cometem muitos erros, muitas faltas, muitos equívocos, muitas escolhas erradas, muitos pecados, e cabe a cada um de nós irmos nos ajudando uns aos outros. É preciso sim fazer uma correção quando há necessário, é preciso sim fazer as denúncias quando forem necessários, até porque isso é a função do profeta, do verdadeiro profeta, tanto anunciar quanto denunciar. Mas ambas as coisas é preciso fazer com caridade, é preciso fazer no espírito de amor fraterno, desejando realmente que a pessoa se converta. Por isso que quando nós nos depararmos com alguma injustiça, com alguma escolha equivocada que o nosso irmão esteja fazendo, é necessário denunciar e corrigir, mas num espírito fraterno. Não de qualquer jeito, não no sentido de destruir a pessoa, no sentido de promovê-la para que ela possa verdadeiramente se alinhar novamente ao espírito cristão. E assim Jesus vai catequizando o seu povo. E assim Jesus vai nos ensinando, vai nos dando os passos que devemos seguir para continuarmos trilhando um caminho missionário, um caminho que nos leva à santidade e salvação, nos dando todas as dicas, todos os passos que devemos dar e também nos alertando contra essas armadilhas que se apresentam a nós através do mundo, através de pessoas mal intencionadas. E o recado é muito simples. Olhemos para os frutos. Se os frutos forem bons, é da parte de Deus. Amém? Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, te deixou um bom conteúdo de aprendizado, partilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Até amanhã com mais uma reflexão do nosso Santo Evangelho.